Oh, meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada neste mundo, Senhor, que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés, Senhor, por favor, salva-me. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis, Senhor, sua palavra, e minha alma será salva. Olá a todos. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Vocês não conseguem imaginar para mim o prazer que é estar fazendo isso. Primeiro porque em setembro agora fazem 50 anos que eu falo o que eu falo nas lives, que eu transmito o que transmito nas lives. Desde 1973 é que eu faço esse trabalho, que eu tenho isso como missão. E eu espero que vocês aproveitem, porque mais do que ouvir falar de algumas coisas com relação ao nosso comportamento, com relação à espiritualidade, com relação à nossa busca, ao nosso caminho, é a chance que nós todos temos. Eu já tive em 1973, mas que cada um de vocês pode ter agora. Mas vocês precisam, não se esqueçam disso, pega meu celular, que é pessoal, que eu deixo no primeiro comentário, anotem, digam um oi para mim, me adicionem no... Vamos usar o WhatsApp agora, então me adicionem, e por mensagem vamos nos comunicando, porque essa vai ser a forma que eu vou comunicá-los sobre a iniciação. Ok? Eu me lembro de quando eu comecei tudo isso, quando eu comecei essa busca, ela existia em mim. Deixa eu explicar uma coisa rapidinho. 7 horas eu entro no tema. Esse tempo que eu tenho antes é falar um pouco de mim mesmo, falar um pouco dessa experiência, falar um pouco do que vocês podem conseguir. E 7 horas, às 7h30 eu entro no tema, que eu sempre defino algo para falar nas lives, para a gente ter um objetivo, para a gente ter uma certa sequência, uma certa coerência. E de mim mesmo, o que eu posso falar para vocês é que, além das certificações que eu tenho para poder falar sobre comportamento, que eu fiz Master Practitioner, Programação Neurolinguística, Hipnose Clínica e Academia de Líderes em Condicionamento Neuroassociativo. Além dessas certificações, além de estar aí, de estar trabalhando com isso já há muitos e muitos anos, participando de equipe de outros treinadores para aprender, até poder definir um estilo, até poder definir uma forma de poder transmitir isso para vocês, filtrando aquilo que, no meu entendimento, está mais próximo do nosso futuro, está mais próximo do além da identidade, pode nos levar à meditação, porque esse é o objetivo. Meu objetivo é levá-los a uma experiência transcendente. Meu objetivo é levá-los à experiência do que vocês são em essência, do que vocês realmente são. E essas etapas, elas são usadas para atingir esse objetivo. E não sou eu a dar o objetivo, não sou eu a dar a vocês a iniciação, mas eu recebi a iniciação. E eu sei como cada um de vocês podem ter, e é simples. Não pense que é um caminho que vai levar anos e anos e anos e anos. Não, vai levar o tempo que você definir. Ok? Mas
o mais importante de tudo isso é que vocês tenham contato com alguém que tenha experiência, porque quem tem a experiência pode te levar à experiência, porque a experiência não é uma coisa a ser atingida metafisicamente. A experiência é prática, é aprender a meditar, é simples, mas aprender a meditar da forma que eu medito. Ok? E eu tenho trabalhado essa parte comportamental porque eu descobri que você pode adiantar muito a neurolinguística, o condicionamento neuroassociativo, essa programação, que na verdade a gente chama de condicionamento, eu prefiro chamar de condicionamento neuroassociativo. Essa experiência, ela nasce para as pessoas em descobertas sobre isso. Para mim, eu uso um mestre que me deu um filtro, que me deu um norte, que me deu uma experiência que eu possa observar, filtrar e perceber e ver o que é que tem em tudo isso que realmente tem a ver com a gente e o que é que existe em tudo isso que é apenas ganho de tempo em programas. Eu trabalhei muito tudo isso e eu descobri que muitas das coisas que são ditas e trabalhadas dentro de grupos comportamentais, essas pessoas talvez nem saibam, mas elas são coisas totalmente que podem te ajudar. Porque são relacionadas. Inconscientemente as pessoas dão treinamentos comportamentais, mas essas coisas são relacionadas. Essas coisas são como o nosso manual. E a experiência de meditação é a experiência mais preciosa que existe. Porque ela é o motivo pelo qual existimos nesse mundo. Imaginem assim. Existem duas coisas, vamos falar sobre livre-arbítrio. Existem duas coisas que existem nesse mundo. Existe uma bifurcação. Essa bifurcação, como metáfora, eu vou usar uma metáfora agora que eu costumo usar, que é bem fácil de entender. A metáfora de Adão. Quando essa criação, a própria história de Adão é uma metáfora aqui. A história de Adão é que ele foi criado conscientemente. Ele foi o primeiro homem. Né? Na Índia, a metáfora se chama Manu, essa metáfora de Manu. Então ele foi criado, esse ser, né? Adão foi criado, foi o primeiro homem, o primeiro ser criado com este corpo. Antes disso havia, isso é metáfora, tá, gente? Mas havia os animais que viviam junto com Adão no paraíso. E haviam toda espécie de animais. Normalmente a metáfora é associada ao país. Então, se fosse no Brasil, seriam a onça, o tatu-bola, né? Seria aquele gambá que a gente conhece, que mais parece uma fuinha. Sabe, seriam esses bichos da nossa fauna. E Adão vivia no meio desses animais. Ele teria a forma do índio sul-americano, se fosse nossa metáfora, aqui, da América do Sul. Mas quando esse ser foi criado, esse ser com essas duas pernas, esse Homo sapiens, com esta forma, quando ele foi criado de um lado do livre-arbítrio. Ele foi criado daquele lado onde o ser humano era iluminado. O ser humano foi criado iluminado. O ser humano, de acordo com a metáfora, o ser humano foi criado consciente. Ele estava aqui existindo nesse mundo e para ele era o paraíso. Porque ele estava e era um com Deus. E sua consciência era um com Deus. E ele era a essência existindo dentro de um corpo, conscientemente. E ele olhava tudo com a visão de Deus, ele olhava tudo com a visão do Criador, ele olhava tudo com a visão ele, Deus. Ele era um com Deus.
Essa é a metáfora. E num determinado momento, isso é a metáfora, ok? Porque para mim essa metáfora e essa história foi bem intencional, porque assim, você faz a criação, você cria a criação, metáfora, você cria a criação, você cria os personagens, você cria a história, você cria toda a novela, toda a aventura, todo o filme, toda a história, você cria isso, você é o narrador, você cria isso. Só que você vai entrar dentro de um dos corpos que você criou, de uma das formas que você criou, no caso, o Homo sapiens, você vai entrar dentro disso e você vai caminhar dentro das coisas que você mesmo criou, da história que você mesmo criou, e você vai caminhar aí como se você fosse um personagem e não mais um ator. Você vai se esquecer do ator e vai se tornar o personagem. Ou seja, você vai viver a aventura terrestre, você vai viver a aventura física deste corpo de 100 anos, 90 anos. Você vai viver dentro desse corpo que tem essa duração, sem saber de onde você veio e quem você é. Você vai nascer e aprender apenas a observar da criatura para a natureza. Entende o que eu estou falando? Da criatura para a criatura. Essa foi a metáfora que Adão quis experimentar por si mesmo. Ele quis experimentar a inteligência nascida por si mesmo, e não a inteligência unida a Deus. Não a consciência espiritual, divina, mas não. A consciência do homem, a consciência de estar dentro das formas, acreditando que ele é uma delas. Essa foi o livre-arbítrio que Adão, o lado que Adão escolheu. E aí a metáfora diz que Adão foi expulso do paraíso, e aí ia ter que conseguir as coisas baseadas na sua própria sobrevivência, no suor de seu rosto, né? Porque toda a criação que foi dada a Adão, ele simplesmente disse, não são mais minhas, elas pertencem a si mesmas, né? Não pertencem a Deus, nem eu sou mais o filho do homem, não sou mais o filho de Deus, eu sou apenas uma criatura. E ele se identificou com a criatura e saiu por esse mundo, ok? Ele escolheu um lado do livre-arbítrio. E isso, de acordo com a metáfora, aconteceu há milhares de anos, logo que o mundo começou. Ok, nesse mundo, a solução de voltar para casa não viria mais da intuição de Adão. Não seria mais ele que falaria, bom, cansei, já enjoei, agora volto para casa. Não, uma vez que ele escolheu esse lado, é esse lado que ele vai viver. E a forma, que a brincadeira é essa, né? O jogo é esse. A forma com a qual Adão poderia voltar para trilhar o outro lado, voltar para casa, trilhar o outro lado do livre-arbítrio, ou não é se arrepender e voltar para casa, porque não é essa a história. Mas dentro dele seria colocado uma coisa chamada sede, uma coisa chamada busca, uma coisa que ele olharia e falaria, tem algo mais. E ele, com os sinais que ele observaria, partindo de si mesmo para entender o cosmos, partindo de si mesmo para entender a natureza, a perfeição com que tudo foi criado e tudo existe, a sincronicidade, a lei de causa e efeito, ele ia descobrindo tudo isso. Mas isso não o levaria a Deus, isso o levaria a uau, entende? É isso, levaria a uau, existe algo mais, entende? E ele estaria nisso, pronto, para ser tocado e dito, eu sei como ter esse algo mais. E o papel que coube, a quem coube o papel de chegar ao ser humano e dar um toque nele e falar, eu tenho a maneira de chegar do outro lado. A maneira é que eu vou falar um pouquinho agora, não é o tema de hoje, a maneira é que eu vou falar um pouquinho agora. E imaginem só,
Não seria Deus mesmo que chegaria para o homem e mudaria para o outro lado do livre-arbítrio como se fosse um passe de mágica? Entende? Ele não chegaria para o ser humano e transformaria o ser humano, porque ele quebraria uma lei que ele mesmo criou, que era o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a escolha do homem de viver assim ou viver como Adão vivia no paraíso. Da mesma forma que Adão teve sua própria escolha de este lado da moeda, esse mesmo Adão precisa, se quiser, escolher novamente o outro lado da moeda. Essa escolha é o livre-arbítrio. Essa escolha compete a você. Essa escolha compete a você, Adão. Então imagine, como que você volta para casa? Não volta para casa com uma descoberta, um breakthrough, entendeu? Não volta para casa com, sabe, um momento. Não! Existe um caminho para voltar para casa. E essa é a história que a religião conta. Essa é a história que as escrituras apontam. Essa é a seta, que é a finalidade de uma escritura. Deus mesmo, assim como Adão, que tomou a forma desse corpo e veio nesse mundo para ser homo sapiens, para ser um homem inteligente, da mesma forma, Deus mesmo toma um corpo humano e caminha como um homem entre os homens, sofrendo as mesmas coisas que o homem sofre, todas as dores, sofrimentos, todas as consequências de ser uma criatura finita, uma criatura que morre, uma criatura que adoece, uma criatura que passa por todas as dificuldades e, ao mesmo tempo, alegrias e felicidades de estar nessa forma. E esse homem, vou dar um exemplo para vocês, de um desses homens que veio aqui. Jesus. Para muita gente, Jesus era simplesmente um marceneiro, um carpinteiro. Para muita gente, Jesus era apenas filho de José e de Maria. Para muita gente, Jesus era um profeta, um homem, um israelita. Um judeu que nasceu naquela região de Israel, Judeia, aquela parte lá. Ele nasceu ali, consequentemente, ele pertencia à religião citada, conhecida no Velho Testamento, não a cristã, porque a cristã nasceu de pessoas que falaram sobre ele e criaram a religião cristã. Okay? A missão dele, a vida dele, não era salvar aquele povo do Império Romano, não era, mas muita gente acreditava na política, que a vida dele era política, que a salvação era política e aquela coisa. Mas não, ele tinha uma experiência. E ele dizia: o homem está dentro deste corpo. Este corpo é um templo. Dentro dele existe o céu. O céu está dentro desse corpo. Deus mesmo vive nesse céu. O homem é espírito, Deus é espírito. E Deus, quando criou o homem do barro, ou seja, dos elementos desse mundo, soprou sobre ele, colocou nele uma porção de si mesmo, colocou nele um espírito como ele é espírito, e criou o espírito individual, criou uma ilusão da individualidade, como o ar dentro e fora de uma garrafa, sendo você a garrafa. Ele colocou uma porção do ar dentro dessa garrafa, e por essa porção estar dentro desse corpo, esse corpo tem vida. Claro. A vida não é uma bateria, não é uma carga de um aparelho. Você pega um aparelho qualquer, um celular, por exemplo, né?
você precisa carregar esse celular. E quando você carrega esse celular, o celular está vivo, operacional. E para que você esteja operacional, você sendo celular, para que você esteja operacional, você tem que ter carga. E 90% das pessoas acreditam que Deus é a carga desse celular que somos nós. E o mestre chega para você e diz: você não é a carga. Você não é o celular. Porque, na verdade, o que você pensa que é a carga é a energia, é o espírito que vê através dos olhos, que ouve através dos seus ouvidos. Você, na verdade, é o espírito. O que é do pó, volta ao pó. O ar dentro da garrafa e o ar de fora é o mesmo. O espírito, Deus é espírito, você é espírito. Deus é luz, você é luz. E essa vida que não vai aos elementos desse mundo, que não morre, essa vida que não perece, essa vida que nunca teve princípio, nunca terá fim, essa vida que é eterna, que você é imortal, essa vida que você é, eu peço que vocês venham a mim para terem essa vida, para conhecerem a luz dentro de você, o Espírito dentro de você, a sua essência, para que eu possa te mostrar o que você verdadeiramente é, numa iniciação, num batismo do Espírito Santo. Essa é a mensagem do Mestre. Essa é a missão de Jesus. Levar as pessoas a serem um com Deus, não porque elas não são, elas sempre foram e nunca deixarão de ser, mas não sabem mais disso. Não vou dizer que se esqueceram, na verdade, nasceram sem saber. Se esqueceram de acordo com a metáfora de Adão. Se esqueceram disso. Foram nascendo de Adão, consequências de Adão, DNA de Adão. E estamos aqui nesse mundo sem saber. E a maneira de voltar é sempre através do Mestre, porque esse é o jogo da vida. E eu vim para eles e eles não vieram a mim para terem vida. Não me reconheceram. Veio para o que era seus e os seus não o reconheceram. E pior, estou falando de um mestre, Jesus. E pior, por causa do livre-arbítrio, que Jesus não podia quebrar, porque ele podia ter mudado tudo, ele tinha poder para isso, as pessoas destruíram o corpo que ele estava usando para transmitir a mensagem. Ok? Crucificaram. A mensagem é esta: você é o Espírito, você não é teu corpo. Eu ainda tenho alguns minutinhos, então eu vou continuar. E o que é meditar? Meditar é médio, é estar dentro, é se unir novamente. Na verdade, é ter consciência e descobrir o que você é, e meditando se tornar o que você é, fazer o caminho de volta. Assim como você demorou para usar seus braços quando era bebê, suas pernas, seu cérebro, sua visão, as perspectivas, tudo. Você demorou, assim como você demorou, como você teve que fazer uma passagem de feto dentro do ventre, sendo a vida existindo ali, não mais se recordando de nada, não mais consciente. Nascer nesse mundo significa só existir e conhecer esse mundo, e não daí para trás, não o bastidor da matéria, não o bastidor da criação, porque você, na verdade, está dentro do bastidor, mas você não sabe disso, tá? Ok, pessoal, não se esqueçam de compartilhar essa live, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Tem um link
dentro dessa plataforma que esse vídeo está sendo feito. Não só o comentário com o meu telefone pessoal, para a gente manter contato fora daqui, das plataformas, mas para que vocês possam me seguir nas outras plataformas onde meus vídeos estão também, ok? Gente, meditar é uma coisa muito importante. É a razão de estarmos aqui. Nós estamos olhando do corpo para fora. Meditação é deste corpo para dentro, para ver o que tem aí. Para olhar que o que a gente pensa que é uma carga, e esse corpo é uma bateria, a gente pensa que Deus é a carga, a gente pensa que a nossa essência é a carga. Não é uma carga. A nossa essência é que está dentro desse corpo. Esse corpo é apenas um veículo. Esse corpo não somos nós. Esse corpo nós estamos usando. Nós, energia, nós, luz, nós, vida, nós, observador, nós, essência. Estamos dentro desse corpo, usando um corpo que dura X tempo, com prazo determinado de validade, ok? Que vai voltar ao pó. Deus é Espírito, e o Espírito Santo que está em nós, a luz que está em nós, não se desfaz, porque ela não faz parte dos elementos desse mundo. Na metáfora, ela não é a garrafa. Quando a garrafa se parte, o ar de dentro e o ar de fora, na verdade, nunca se separou do de fora, ok? Uma outra metáfora para entender a criação é tudo que você conhece como criação é a exteriorização, é a ilusão, é a obra-prima, é a escultura de todas as formas, da água, da terra, do ar, das luzes, do sol, ok? Isso é uma exteriorização do que a energia é. Onipresença, onisciência e onipotência. Porque da luz até o átomo, da luz até o quartzo, a luz até o mais infinita parcela criada do elemento, é energia. Tá? Ok. Tema de hoje. Bom, a gente é assim. Nós vamos fazer, entendendo o caminho de volta. Entendendo o caminho, não vou te levar de volta agora, ok? Não é essa a proposta dessa live. Entendendo o caminho de volta, entendendo o que você é. Como eu já falei para você, imagina assim, você dentro do carro, esse corpo é um carro, você sentado no banco do carro, no lugar do motorista, porque na verdade o que você é dentro desse corpo é o motorista, esse corpo é um veículo e você é o motorista. Você está sentado no banco, o volante está na tua frente, ou se for o carro da Tesla, nem o volante tem, ele reage ao teu comando, mas no caso, para dar um exemplo, você está sentado, tem o volante na tua frente, você está sentado no banco do carro, olhando pelas janelas, pelos retrovisores, olhando pela câmera de ré, olhando tudo isso dentro do carro. Você vai ver as estradas e as cidades que você vai passar e transitar. E você dá partida nesse carro e você sai dirigindo esse carro. Pega uma estrada e vai caminhando. Esse carro precisa de combustível, ok? Esse corpo precisa de combustível. Você para num restaurante, para num posto de gasolina, põe combustível para esse carro, abastece esse carro na parte elétrica, na parte de combustível que seja que você usa, para que esse veículo, esse carro que você está dentro dele dirigindo, exista nesse mundo. E você leva este carro pelos lugares que você quer, seja trabalho, seja
como turismo, não importa. Você pilota, dirige esse veículo. Da mesma forma, você olha quando você para num sinal vermelho e esse é o veículo que você está usando, que é o teu carro. Você para no sinal vermelho e para um outro veículo do teu lado. Você olha para o carro do teu lado e fala. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Porque a gente precisa dar exemplo. Um Audi. E o cara do veículo do lado olha para você e fala: uma BMW. Aí para um terceiro veículo, um quarto veículo, um quinto. E um deles é a Mercedes, o outro deles é a Volks, o outro dele é a BYD, o outro dele é, sei lá, todas as marcas de veículos que existem no mercado. Ok? Porsche, todas as marcas. Todas vão parando. Cada veículo tem uma marca, uma fabricação diferente, um DNA, okay? Que são a marca do veículo. É o DNA, de onde veio, ok? Onde os pais são a fábrica e por aí vai. Aí você olha, veículos diferentes, e aí existem a competição entre os veículos. Meu veículo é melhor que o dele, o dele é melhor que o meu. Vamos acelerar, vamos pisar e vamos fazer uma competição agora. E todos aceleram e todos saem. Um tentando competir e ganhar dos outros, um se sentindo melhor que os outros, outro se sentindo menor que os outros. E isso é o veículo nesse mundo. E você dentro desse veículo tem prazer ou não na marca que você está dirigindo. Nossa, minha marca... Entende? Eu não vou ficar falando que não é esse o caso, mas você olha o seu veículo e compara com os outros veículos e você se acha melhor ou pior. Essa é a história do veículo. Porque quando você sai de dentro desse veículo, como motorista, você olha o carro e você pode estar dirigindo qualquer carro. Você sai daquele veículo e vai para o outro. Você sai de um veículo e vai para o outro. Acontece que nesse mundo, você é colocado como motorista dentro de um veículo e você só sai dele 100 anos depois. Você não entra e sai desse corpo. Você só sai quando morre esse corpo. Consequentemente, você passa tanto tempo dentro do teu carro, sentado no banco do motorista do teu carro, que você pensa que você é o carro. Por quê? Porque dentro do carro, os vidros são escuros, ninguém te vê, você não vê ninguém, você só vê o carro. E dentro do carro, você se torna o carro. Existe uma história animada, um desenho animado, onde os personagens são o veículo. E eu quando olhava aquilo ali, quando olho aquilo ali, eu vejo o ser humano. Porque naquela história, naquela aventura de carros, você é o carro. Ali é o exemplo, é a metáfora perfeita do ser humano. Porque assim como você olha aquele carro, e você vê o carro sorrindo e papapá, né? Aquela história toda do desenho animado, e você olha aquilo, ele é o carro. Você é o seu carro, você está sendo o que você não é. Você está vivendo a mesma história daquele desenho animado. Você não é o veículo, mas você está sendo aquele veículo. O guincho, você está sendo o carro esportivo, você está sendo... Entende? O ônibus, você está sendo o veículo, e você está sendo isso nesse corpo, e você não é isso. Essa é a mensagem do mestre. Ele chega para você e fala: você é espírito, que é do pó volta ao pó. Vai para a sucata. O carro vai para a sucata. O carro vai para o desmanche. Vai voltar a ser metal novamente, o elemento do qual ele foi feito. É igual. Você é o que está dentro, você é a vida. E identidade
Identidade é quando você, motorista, dentro desse carro, começa a acreditar que você é o carro e você cria uma estrutura mais ou menos assim. Eu sou a minha marca do carro. Eu sou assim. Eu sou o esportista. Eu sou um modelo esportivo. Eu sou um modelo de passeio. Eu sou um modelo familiar. Eu sou um modelo... Eu sou engenheiro, eu sou atleta, eu sou uma junção de todos, eu sou um médico, eu sou um artista plástico, eu sou um músico, eu sou isto, eu sou aquilo. Você, assim como é o modelo do carro, a tua identidade se manifesta, porque você vai estruturando ela. E aí começa. Identidade é como o motorista do carro se apresenta para os outros, fala para os outros a sua capacidade, a sua potência. Meu carro tem tantos HP, meu carro tem tanta cilindrada, meu carro tem tanta potência, meu torque, não sei o que, bababá, meu carro tem computador interno, papapá. Isso é identidade. Então, identidade é como você vê e valoriza a si mesmo, como você se mostra e diz que você é para você mesmo, as qualidades que você tem, a potência que você tem, as habilidades que você tem, e como você fala desse veículo para os outros. Olha, eu sou engenheiro, olha, eu sou bom, eu sou ruim, eu sou corajoso, eu sou covarde, eu sou medroso, eu sou... Isso é identidade. Então vamos lá. Nós somos a essência, mas vamos falar um pouco hoje sobre o que nós dizemos para nós mesmos que somos. Bom, gente, tudo que a gente diz para nós mesmos que somos é uma interpretação do modelo deste veículo. Então, por exemplo, você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Você nasceu na França, você é francês. Nasceu na Itália, você é italiano. Ser italiano, francês e brasileiro, ou qualquer outra nacionalidade, faz parte da identidade. Ok? Lembra de registro de identidade lá? Carteira de identidade? Okay. Ali está o dia que você nasceu, que é o tempo do veículo. Eu sou velho, eu sou novo, entende isso? Identidade. E ali está o dia que você nasceu, o teu nome, descendência, nome dos seus pais, tal, nacionalidade, está tudo ali, no teu registro. Registro é a identidade, é sua identidade, é a forma com que as pessoas te veem, é a forma com que você diz que você é para as pessoas te verem. Okay? Então, você pega e começa a adicionar à tua identidade um monte de características que se tornam o modelo do teu veículo. Okay? E aí você vai colocando. Só que você tem que entender uma coisa. Quando você nasceu, você era sem identidade. A identidade vai se formando. Para que ela tenha uma quantidade de dados, esses dados precisam ser aprendidos. Onde você aprende esses dados? Com seus pais, seus irmãos, com as pessoas que você convive, seus amigos, com as pessoas que você convive numa base regular. Elas vão dizendo para você: você é um fracassado, você é um idiota, você é corajoso, você é lindo, você é inteligente, você é um artista, você é isso. Tudo que elas dizem para você vai compondo uma identidade. Esquece personalidade, depois eu explico isso. Uma identidade, uma estrutura que você vai usar para existir nesse mundo baseado nessa estrutura. Só que, quando você olha para uma praia, eu sempre dou esse exemplo, você olha para uma praia e você está naquele ambiente pela primeira vez, conheci o oceano. Quando você vai pela primeira vez no oceano, o que acontecer ali, a sua experiência em contato com o oceano, o que as pessoas vão falar para você: olha, cuidado, você vai se afogar, bababá, cuidado, você vai se queimar. O que acontecer com você, seja você experimentando ou as pessoas te influenciando sobre o que aconteceram com ela ali, não vá que você vai se afogar, não vá que você vai morrer, não vá, para aqui, fica, sabe, tudo que acontece
Naquele ambiente, você vai aprender e você vai se identificar com aquilo que é dito. E vai compor a estrutura da tua identidade. Então imagina o seguinte, eu sempre costumo dizer, nada tem significado, a não ser o significado que eu dou. Então nada tem significado, a praia em si mesma não tem significado. O significado da praia é o significado que você aprendeu. Então você está na praia, para você, praia é uma merda. Desculpa, uma palavra merda não é, é outra palavra que é mal. Merda não é. Mas assim, praia para você pode ser um ambiente que não é bom. Então você está naquele ambiente, para você praia não é legal. Você não gosta de praia. Por quê? Você foi influenciado por alguma experiência ou por pessoas que te disseram. A praia em si mesma não tem significado. Você dá significado de boa para a praia. Assim como uma outra pessoa ama a praia e tem significado maravilhoso na praia. Eu adoro nadar, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Entende? As pessoas chegam ali e tiveram experiências diferentes. O significado da praia é diferente de acordo com a identidade das pessoas, do que elas construíram em si, do que significaria aquela praia. Gente, tudo é assim. Quando você vê uma pessoa morta, que significado você dá para aquilo? Depende. Aquilo não significa nada. Para algumas culturas, morrer é nascer. Morrer é deixar o corpo, que já não serve mais. Aquilo é só um toco, aquilo é só um corpo, aquilo não é mais a pessoa. O espírito já não está mais lá, aquele lá vai voltar para os elementos. Para umas culturas olhar aquilo lá e simplesmente, uau, a pessoa já está livre daquilo. Aquele corpo finito dos elementos desse mundo vai voltar para esse mundo. A pessoa é outra história. Entende o que eu estou falando? As coisas em si mesmas não têm significado, nós damos significado. Tem pessoas que falam assim, separei, que horrível. Outras pessoas olham e falam, uau, Deus me livrou de algo. Entendimento. As coisas, a separação não tem significado. Para uma separação é boa, para outra separação é ruim. Para outras conhecer pessoas é uma coisa boa, para outras uma coisa ruim, uau, mais um apego. Entendeu? Mais um vínculo para eu quebrar. Mais uma coisa que eu estou somando dentro da ilusão desse mundo que em algum momento não vai continuar e eu vou me apegar. Entende? Nada tem significado. Apegar-se pode ser uma coisa boa ou não, porque apegar-se depende do teu entendimento, consequentemente não é a situação que tem aquela característica. A característica você vai dando, então você vai nomeando, é ruim, é bom, não sei o que, blá, blá, blá. Para muitos animais, eu vou falar de animal, animal neste mundo olha um leão e vê o leão como coisa ruim. Por quê? Porque eu sou a vítima. Mas se você é leão e encontra outro leão, pode ser o teu irmão, teu primo, teu amigo, teu pai, teu filho, outro leão. O significado depende da tua visão, depende de como você se porta aqui. Ok? Cada situação em si tem um significado diferente. Por isso, em determinadas situações, uma pessoa sofre, enquanto outra naquela mesma situação não sofreria. A reação que você tem perante qualquer coisa nesse mundo, a reação que você tem perante todos os acontecimentos desse mundo, depende da tua interpretação, da tua perspectiva. Não é o fato, é como você o vê. Okay? Para muita gente, uma dor de cabeça é uma dor de cabeça. Para muita gente, uma dor de cabeça é um sinal de que você tem que olhar alguma coisa que não está legal. Você comeu alguma coisa, então para de comer aquilo que está te dando dor de cabeça. Você está se estressando com algo por interpretação e está te dando dor de cabeça. Então, dor de cabeça para algumas pessoas é ruim, para outras pessoas não. Isso está me avisando que eu tenho que cuidar de alguma coisa. Dor, se você não sente dor, você continua, você põe a mão no fogo. Imagina se você não sentisse dor, você ia olhar derreter teu corpo.
Você precisa da dor. A dor faz você tirar rápido. Ok? E se você insistir, vai doer mais e vai danificar teu corpo. Então as coisas nesse mundo, as tolerâncias, as coisas nesse mundo é a interpretação. As coisas não têm significado a não ser o significado que você aprendeu a dar para elas. E cada vez que você está dentro e participando das coisas, você vai trazer o que ela significa para você. Existe uma coisa dentro da programação neurolinguística, do condicionamento neuroassociativo, do comportamento humano, que se chama gatilhos ou âncoras. A gente vai falar sobre esse tema. O que é uma âncora? O que é um gatilho? Vamos dizer, quando você está na praia, aprende que praia não é legal e tem uma música tocando, quando você está num outro ambiente, só o fato daquela música tocar vai alterar quimicamente teu corpo. Ou seja, você vai ter uma reação, porque você vai acessar uma informação no teu cérebro que está carregada de emoção. E aí você escuta aquela música inconsciente, você não vê isso, você não participa, você não se lembra, nada, não precisa. A música está sendo tocada, você nem está ouvindo a música. Mas a sua interpretação pega aquela música, busca o arquivo no teu cérebro, joga a emoção, né? Joga a química no teu corpo e você se sente bem ou mal de acordo com aquele gatilho. Tem músicas que te trazem coisas boas, lembranças boas. Então você não, inconscientemente, você está escutando, está tocando uma música, você nem está escutando. A música está tocando. Você está percebendo, não conscientemente, mas inconscientemente. Você está ouvindo aquela música. E você está se sentindo bem, porque aquela música tem um gatilho de uma festa, tem um gatilho de uma alegria, tem um gatilho de um amor, tem um gatilho de alguma coisa maravilhosa que te aconteceu. E aquela música traz para você. E a química. Okay? O SAR se encarrega disso. Falaremos sobre o SAR uma outra hora. E você olha isso. E toda a tua vida é baseada, toda a tua experiência de vida, boa ou ruim, é baseada na estrutura da tua identidade. Como foram formadas a interpretação de cada situação nesse mundo. A soma de tudo isso se torna a tua identidade, ou o que você está sendo nesse mundo. Ou para algumas pessoas se torna você, a sua estrutura, o que você é. Eu sou assim. Eu sou assim e gosto do jeito que eu sou e não quero mudar. Eu sou assim, gosto do jeito que eu sou e quero melhorar. Eu sou assim e não gosto do jeito que sou. Eu sou assim e não gosto do jeito que sou e quero melhorar. Não importa. E o que você diz que você é para você mesmo, que é a identidade, o que você diz que você é para os outros, que é a identidade, faz com que uma coisa chamada coerência, ou seja, se você diz que é bom, você não pode ter atitudes más, porque entra em conflito, é incoerente isso. Então, normalmente, quando você diz que você é bom e cresce, coloca isso na tua identidade, você se identifica com isso, teu comportamento é de uma pessoa boa. Quando você diz para você mesmo, eu sou um sacana, eu sou um aproveitador, um oportunista, eu sou, sabe, todas aquelas coisas que você coloca na tua identidade para se tornar, sei lá, um bandido, um marginal. É assim que você se sente. E fora de você, você vai ser coerente com isso, porque você não pode. Você vai sentir vergonha de fazer uma ação, uma boa ação. Quando você achar um dinheiro na rua, você vai enfiar no bolso. Sabe, você vai se sentir um idiota, porque assim que você criou a tua identidade. Você vai se sentir um babaca, um idiota, porque essa é a justificativa para você ser assim. Então você não vai conseguir pegar esse dinheiro e devolver. Você vai pegar e enfiar no bolso, porque ninguém viu, a chave não é roubada e blá blá. Ok? Identidade é isso. Identidade é tudo
toda a interpretação nesse mundo, toda a tua perspectiva de mundo, todo o teu autoconhecimento, todo o teu entendimento, todo o significado e valor, a soma de tudo isso é tua identidade. Comportamento é a consequência da tua identidade. Por causa de tua identidade ser assim, é assim que você vai se comportar. Comportar é o resultado. Comportamento, personalidade é resultado da identidade. Você não muda comportamento, você muda identidade. Okay? O comportamento tem uma causa. A causa é a identidade. Para mudar um comportamento, você tem que ressignificar a identidade. Lembre-se que a praia, para algumas pessoas, é uma coisa ruim. Quando você chega na praia, você não curte a praia. Esse é um comportamento. Não curtir a praia é um comportamento. É o resultado do que você se identificou, do significado, do valor que você dá para a praia, que você aprendeu. Ressignificar significa transformar o teu comportamento semelhante a daquele que gosta da praia. Aí você tem que ver o que você pensa sobre a praia e de onde nasceu esse significado. E aquela pessoa que ama a praia, que ele pensa sobre a praia, é comportamento. E por quê? A identidade, o que ele aprendeu, o gatilho que ele tem sobre aquela praia. E você tem que fazer o quê? Mudar a identidade que você tem, o valor que você tem, o significado da praia, para aquele significado. Porque você quer gostar de praia. E aí, você muda. Você se ressignifica. Lembre-se de uma coisa. Aquele que ama a praia sabe que outras pessoas odeiam a praia. Aquele que odeia a praia sabe que outras pessoas amam a praia. Não é que você, quando ama a praia, não vai ter consciência do que pode acontecer de ruim na praia. Não. É que você se identifica com os valores da praia no sentido benefício. Aquele outro sabe. E não é que quando você muda de uma identidade, de uma estrutura, em alguma coisa da tua identidade, quando você muda uma estrutura de alguma informação da tua identidade para outra identidade, não é que você vai mudar a estrutura toda, não, você vai mudar aquela informação, aquele gatilho que está lá, que está te prejudicando, que não está fazendo com que você desfrute. Tudo na vida é assim, tá? Por que você não consegue sucesso? Por que você não consegue dinheiro? Por que você não consegue saúde? Por que você não consegue mudar seu comportamento? Porque tem que mudar a identidade. Tem que mudar o que causou, o que está causando o sofrimento, o fracasso, a covardia e por aí vai. Entende isso, gente? A identidade não é o que você é, mas é como você se apresenta nesse mundo. Quando você olha no espelho, como você se sente com relação a seu corpo, como você se sente com relação à sua própria estrutura. Eu sou legal, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou corajoso, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Nasceu de experiências, de informações, de coisas que foram passadas e você se identificou com elas. Tudo aquilo que você se identifica faz parte da tua identidade. Por isso você se identifica. E você soma o tempo todo. O tempo todo está criando coisas que vão somando a tua identidade. Por isso é importante que você saiba ter filtros. Isso se aprende. Ok, gente? E é assim que funciona. Não terminou a live, né? Tinha uns minutinhos. E é assim que funciona. Então, o que é o corpo? O corpo é o veículo, o corpo é o carro. Identidade. Como você defende o carro para si mesmo. Como você vê as qualidades do carro para si mesmo. Como você vê as qualidades de você atuando como motorista desse carro. Eu sou bom, não sou bom,
habilidoso, não sou habilidoso. Ok? Tudo que você passa como motorista desse carro, tua autoestima, tudo isso é tua identidade. Você, quando sai do carro, aí você é o motorista, aí você é a consciência, aí você é a luz, aí você é o espírito. Quando você olha o retrovisor, você usa um espelho dentro do carro, um espelho dentro do carro. O espelho faz parte do carro para que você olhe o motorista e você vai ver se teu óculos está certo, se teu olho está não sei o que, se você tem uma alface no dente. Entende? Da mesma forma, a meditação é esse retrovisor, é esse espelho dentro do carro. Então você vai, peraí, para um pouquinho de olhar para a rua, para tudo, para o carro, olha para dentro de si mesmo, ou seja, olha para o espelho retrovisor ou olha para o seu braço dentro do carro para ser consciente de que você está aí dentro do carro. Porque o tempo que você passa dentro do carro pode fazer com que você se identifique com o carro. Lembra-se quando a gente aprende a dirigir e fala, nossa, o carro para mim deixou de ser um veículo, ele é a extensão do meu corpo. Lembra disso? Claro, a extensão do teu corpo significa, ele passa a ser teu corpo. Porque é assim de fácil você se identificar com o que você não é. É assim de fácil você identificar que este corpo é a extensão de mim mesmo. Então, eu sou, como é a extensão de mim mesmo, eu sou o para-choque. Entende? A maneira como você define sua identidade, define sua vida, define como você vai viver nesse mundo. Ok? Então é super importante que você aprenda, que você faça o caminho de volta. Você não é o veículo, você não é a lataria, você não é a parte elétrica, que é a bateria do carro. Você não é isso. Você não é teu cérebro, você não é tua identidade. Você é a vida dentro. Okay? Espírito é vida. Vida eterna. Essa, não a vida física nesse mundo. A vida dentro, a vida que nunca nasceu e nunca vai morrer. A essência, o espírito. Esse é o que você é. Isso é a possibilidade do livre-arbítrio, que é você ir para dentro, voltar, se apropriar de si mesmo, uma linguagem, você passar esses véus e ser o que você é. E quando você for o ar dentro da garrafa, você vai ver que o ar de dentro e de fora é o mesmo. E você vai ver que você é um com Deus. E você vai ver que você, em essência, é imortal. Esse corpo é finito. Aí você aprende identidade, é a forma com a qual você, dentro desse corpo, se relaciona com você mesmo, com esse mundo. Identidade é como você entende. Identidade é raciocínio. Identidade faz parte deste mundo. A identidade fala português. A identidade fala inglês, fala francês, japonês, chinês. A identidade é médica. A identidade é engenheira. A identidade. Okay. Não o que você é. Você não é médico, você não é engenheiro, você está sendo médico e engenheiro dentro desse corpo. Esse corpo, nesse cérebro, tem todas as informações e habilidades de engenharia, de medicina. Ok? E você está dentro de um corpo e adquiriu habilidades. Estruturou sua identidade com habilidades. Estruturou sua identidade com qualidades, com talentos. Desenvolveu talentos. Ok? Desenvolveu este corpo para ser isto ou aquilo. Você é o que está dentro, pilotando este corpo, vendo através dos olhos, mexendo os braços do veículo. Meditação é a forma de olhar para dentro e ver a si mesmo. Não
olhar para dentro e ver a si mesmo identidade. Não! Autoconhecimento, você pode usar o autoconhecimento para ir até a identidade. Mas você precisa ir além da identidade. Você precisa ir até o que você é. Até a luz que você é. O autoconhecimento, para descobrir como a identidade sua funciona, é comportamento. É como você estruturar para que seu comportamento seja aquilo que você gostaria que ele fosse. Então você vai mexer na tua identidade para que se comporte do jeito que você quer. Tenha o comportamento resultante. Ok? Autoconhecimento, ele não vai só para conhecer como você funciona. Não. Como você funciona é só uma parte do jogo. Como você funciona e como você funciona melhor é uma parte do aprendizado. A meditação não é para isso. A meditação é para que você saiba que você não é seu comportamento, não é sua identidade, não é seu corpo, mas é a vida que está dentro, que é imortal. Tanta gente busca imortalidade, né? Só que as pessoas buscam imortalidade do jeito errado, porque você é imortal. As pessoas buscam imortalidade tentando fazer esse corpo durar para sempre. Isso não existe, gente. Até as montanhas, até as pirâmides que foram feitas para durar o tempo que está fazendo virar pó. Não existe nada criado que dure. Entende? Esse universo todo vai se desfazer, porque ele é pó. Esse universo inteiro é feito de elementos montados, sabe? O Criador, porque na verdade as partículas são energia. Toda a criação é uma ilusão. Toda a criação é a exteriorização de Deus. É a exteriorização da essência. É a exteriorização da energia, porque Deus é luz, Deus é energia. Onipresente, onisciente, onipotente. Deus não tem uma forma humana. A forma humana, dentro dela, tem o que Deus é. Somos criados à imagem e semelhança de Deus no sentido do ar dentro da garrafa, que é o mesmo do ar fora. O ar dentro da garrafa é que é semelhante ao ar de fora. Não é o contrário. Okay? A forma humana, esta forma é a forma que o Criador fez, hábil, capaz de experimentar um lado ou outro do livre-arbítrio. Ok? O paraíso ou não? Na Terra. E isso é uma decisão nossa. Quando a oportunidade de meditar surge. Por isso é tão importante saber quem é que sabe, quem é que tem. Ok? Obrigado por estarem comigo hoje. Amanhã voltaremos. 6h33 para a próxima live. Ok? Não se esqueçam de anotar meu celular. Gente, anotem. É a forma da gente poder ter essa experiência fora. Ok, gente? Fique com Deus. Até amanhã. Graça e paz.